Patrícia Leles procurada pelo FBI. Se você acompanha política, às vezes você se lembra mais ou menos quem é, talvez você não se lembre, mas eu vou te lembrar. Essa é a notícia que saiu hoje, que Patrícia Leles está sendo procurada pelo FBI por fraude contra pessoas que queriam passaporte americano, que queriam morar nos Estados Unidos. Ela se fazia passar por advogada de imigração, morando no Texas, e teria dado golpes de mais de 700 mil dólares, uma quantia que chega, sei lá, a uns 3,5 milhões de reais por aí. E foi sair essa notícia que o mundo político explodiu, porque no mundo político tem um monte de história da Patrícia Leles. O FBI está procurando ela, mas ela está no Twitter, ativa. Ela publicou o seguinte: olá, Twitter e várias pessoas que não conheço, mas acreditam que eu devo explicações de algo. Sim, o FBI nos Estados Unidos está me procurando, mas já sabem exatamente onde estou como exilada política. Foram meses de perseguições e falsas acusações. Meu suposto crime, não aceitei que me fizessem de bode expiatório contra aqueles que considero como meus irmãos por cultural e principalmente por lado político, e sim, roubei todas as provas que pude para mostrar o meu lado da história e garantir minha segurança. E esses documentos já foram entregues ao governo que me garantiu asilo político. E agora, publicamente, de forma segura, posso dizer fuck USA. E até que fim estou fora deste país de merda. Se quiserem, podem me matar, mas eu jamais iria contra o meu próprio povo, ainda mais para dar informações aos Estados Unidos. Agora eu vou ali curtir uma praia bem tranquila. Beijos. É o que disse a Patrícia Leles. E sim, eu tentei falar com Patrícia Leles, tentei. Mas ela me disse o seguinte: oi, estou conversando com um jornal international grande e prometi a eles que seriam os primeiros. Depois eu posso sim, pode ser? E quem é Patrícia Leles? Patrícia Leles é uma moça que aparece na política sendo tratada como jornalista e aparece ali em fotos ao lado da família Bolsonaro. Ela era do PSC, que é o Partido dos Cristãos, era nesse meio cristão que ela circulava bastante, defendendo as ideias da família Bolsonaro. De repente, ela começa a aparecer na imprensa como a ex-namorada de Eduardo Bolsonaro. E aí as feministas adoraram, porque ela ficava contando supostas intimidades do casal. É daí que vem o apelido Bananinha. Vocês se lembram dessa história do Dudu Bananinha? É da Patrícia Leles que vem essa história. Porque ela dizia que ele tinha nojo do órgão sexual feminino e que o órgão sexual dele era bem pequeno. E isso começou a ser publicado em tudo quanto é canto. O mundo político, a esquerda começou a adorar a Patrícia Leles, que até então tomava pedrada da esquerda, porque estava aparecendo na direita. Enfim, a coisa foi evoluindo para ela dizer que estava sendo ameaçada por Eduardo Bolsonaro. É um processo em que havia provas, que era uma conversa de Telegram, e o Eduardo Bolsonaro e o advogado falaram que essa conversa nunca aconteceu, que ela montou a conversa. Mas, enquanto isso, o bate-boca dos dois por vídeo nas redes sociais comia solto. Vamos ver. Na matéria que foi ao ar ontem, dia 13, no Jornal Nacional, a Procuradoria-Geral da República também ofereceu denúncia contra o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, por supostas ameaças a uma jornalista. Sabe por que eles estavam falando que eu estou sendo acusado de ameaçar uma jornalista? É porque se eles falam que a jornalista é a Patrícia Leles, eles já cairiam em descrédito total. Quem vive um pouquinho do mundo político sabe a fama dessa moça. E mais do que isso, sabe das suas diversas histórias, no mínimo, mirabolantes. Eu fiz aqui uma rápida busca no Google e achei algumas dessas histórias. Vou contar para vocês aqui, ó. Em 2016, no jornal Metrópolis, eles fizeram uma pesquisa e coletaram depoimentos de 24 pessoas
próximas a Patrícia Leles. Abre aspas. Em cada espaço que visitou, deixou um passado marcado por narrativas mirabolantes e em um dos empregos, por exemplo, contou que seu carro tinha sido roubado e os bandidos causaram um acidente de trânsito com morte. No entanto, não havia ocorrências policiais sobre supostos crimes nem notícias nos veículos de imprensa. E não para por aí não, tá? No rol aqui dessa matéria, ainda fala que ela disse que estagiou no New York Times, disse que foi embaixadora na ONU, teve câncer no cérebro e um dos mais bizarros deles, dizendo que ela tinha um casamento marcado na Disney. Só que, oficialmente, a Disney não permite casamentos no complexo do parque de diversão. Entenderam o nível de maluquice? Bom, gente, eu vim aqui responder o vídeo absurdo do Eduardo Bolsonaro. Primeiro que eu não preciso dizer muita coisa, porque a justiça já está falando por mim, mas eu vim aqui fazer esse vídeo de uma forma bem serena, diferente dele, que nitidamente está bastante alterado, tá nervoso, mas eu vim aqui dar uma resposta bem simples. Eduardo, a justiça já está falando por mim. Não adianta você me chamar de louca, de puta, de mentirosa, porque foi justamente essa louca, essa puta, essa mentirosa, segundo você, que conseguiu te enquadrar na justiça. Então assim, Eduardo, para de dar birra na internet, vídeos de internet, não inocenta ninguém não, querido. Ano passado, quando você fez a ameaça, eu não vim aqui pra internet fazer vídeo. Eu fui aonde? Eu fui pra delegacia com os meus advogados. E assim, há um ano atrás, você ficou sabendo dessa denúncia. E há um ano atrás, você não tomou providências. Você tomou providência de fazer videozinho aí, de fazer esse showzinho, porque você viu que a justiça finalmente te pegou, né? Logo você, que se achava acima da justiça. Você e teu pai, né? Aí tem um outro caso, que esse foi pesadaço. A Patrícia Leles acusou o deputado Marco Feliciano de estupro e disse que não era a única vítima, que havia uma série de outras vítimas. E houve uma credibilidade dada a ela instantaneamente. Se a gente pegar a deputada Sâmia Bonfim, já na hora, ó, já acreditou, já botou para jogo nas redes sociais. A imprensa acreditava nela, foi ouvindo ela diversas vezes. O deputado Marco Feliciano, na época, ficou em silêncio, mas daí ele apareceu para dar um depoimento, daqueles depoimentos clássicos de político nessa situação, com a mulher do lado, e ninguém sabia o que pensar, mas vamos ver aqui os vídeos, porque recordar é viver. O pastor Marco Feliciano me chamou para uma reunião da Uni, eu cheguei lá e não havia reunião. E eu mandei nos grupos, gente, cadê o pessoal da reunião e tudo mais, não havia reunião no dia. E aí ele chegou, ele sentou assim do meu lado, pegou na minha mão, que se eu fosse amante dele, ele me daria um cargo alto dentro do PSC. E ele me ofereceu 15 mil de salário, acho que foi 15 mil e pouco. E eu, logicamente, não aceitei, ele ficou nervoso, pra mim ele estava totalmente alterado. Ele veio pra cima de mim, onde ele me deu um murro, ele me deu um chute e ele tentou tirar a minha roupa, só que nisso eu comecei a gritar, eu tava gritando muito. E tinha uma senhora que eu acho que ela ia no apartamento ao lado, perguntou, tá tudo bem aí e tal. Aí quando ela perguntou, que abriu a porta, ela viu assim, eu falei, olha, tô indo, mas foi quando eu consegui realmente sair de dentro do apartamento. Eu quero começar dizendo que não é um assunto fácil, eu vou tentar fazer isso da forma mais leve que eu conseguir. E eu vou tentar. É muito bom pontuar que eu não sou a única vítima, eu fui a primeira vítima que tornou o caso público. Amigos, irmãos, eu estou aqui para falar finalmente do que aconteceu essa semana. Não me pronunciei antes porque no começo era só um blog comentando e o vídeo da suposta vítima desmentindo, por isso fiquei em silêncio. Boataria eu sofro todos os dias. Mas a partir de ontem teve um caso novo, teve um fato novo que foi um boletim de ocorrência. Também resolvi não falar na hora para ter acesso ao boletim, para não cometer nenhum tipo de injustiça. Depois que eu tive acesso ao boletim de ocorrência, eu quero dizer aqui para vocês que eu tenho plena confiança na justiça divina e na justiça dos homens. A justiça dos homens inúmeras vezes já me inocentou, mesmo depois de eu ter sido escrachado publicamente, porque isso já aconteceu outras vezes. E com o passar do tempo, as pessoas viram a verdade.
Pena que, quando vão acusar, dão total apoio, páginas de jornais. E depois que acontece o lado contrário, quando a pessoa é inocentada, não dizem mais nada. Mas isso faz parte da nossa história do Brasil, né? Eu já me coloquei à disposição da Justiça para colaborar com provas que vão provar a minha inocência nesse caso. Eu quero dizer a todos vocês que, embora esteja com o coração quebrado, embora esteja machucado, com a minha família toda sofrendo, eu não vou julgar essa moça. Eu perdoo ela. Depois, a gente teve diversos outros casos envolvendo Patrícia Leles, aí já fora da política, com ela sendo militante do PT, tá? Ela pediu desculpa para o Lula, encontrou o Lula, deu beijo no Lula, se filiou ao PT e só saiu do PT porque foi acusada de transfobia, uma acusação, no meu entender, injusta. A gente vê que motivo não falta, mas eles catam sempre a acusação de transfobia. Ok. Esses outros motivos, nada disso foi motivo, tá? Para a expulsão. E o processo do Eduardo Bolsonaro e do Marco Feliciano? Tem pareceres de psicólogas dizendo que ela é mitômana, dizendo que ela mente o tempo inteiro. E ela não conseguiu provar nada daquilo que ela falava. E ainda assim, se provou que muita coisa do que ela falava não era verídica. Houve esse diagnóstico ali feito por gente especializada, dizendo que ela sofria de estresse pós-traumático e era mitômana. E aí começaram a aparecer outras coisas pequenas, como, por exemplo, o bebê dela. Ela tinha foto com um bebê que ela teve nos Estados Unidos. E aí aparece o pai do bebê falando, tiraram essa foto do Instagram da minha mulher, do não sei o quê, a maior briga. E acontecia isso com várias coisas que ela exibia da vida nos Estados Unidos. Aí teve o tal do pedido de casamento dela na Disney, por um tal de um noivo, que era um rapaz que apareceu depois desesperado, dizendo que não era noivo de ninguém, que não foi pedido em casamento na Disney, nada disso. E, mesmo assim, ela continuou oferecendo serviços como advogada, que tirava passaporte, não, que te ajudava nesse processo de imigração para os Estados Unidos, e muito brasileiro pagou. Porque se a acusação é de 700 mil reais, apesar de tudo isso que eu te mostrei ser público, não faltou gente para botar dinheiro na mão da Patrícia Leles. E aí, qual que é a sua opinião sobre essa